Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado como vilão de Konoha. Parte 13. Capítulo 168. Okage-sama, o senhor está bem? Ao entrar na câmara secreta, Nono Yakushi lançou um olhar para Danzou, que ainda estava inconsciente. Ela imediatamente percebeu que a respiração de Tsunade estava um pouco irregular. Tsunade soltou um suspiro lento. Estou bem. Apenas uma drenagem significativa de chakra. Sua alma foi de fato danificada, mas o tratamento foi bem sucedido. Quando ele vai acordar, no entanto, depende dele. Obrigado pela sua ajuda, Okage-sama. Nono fez uma reverência em agradecimento, mas Tsunade simplesmente acenou com a mão, impaciente. Chega. Só me avise quando ele acordar. Sem esperar por uma resposta, ela se virou e saiu da sala. Após examinar minuciosamente o estado de Danzou, Nono não pôde deixar de sentir uma pontada de dúvida. Algo no estado de Tsunade mais cedo parecia estranho. Não parecia um simples esgotamento de chakra. Pelo contrário, sua tez estava levemente corada. No escritório do Okage recém-reconstruído, Tsunade estava sozinha, perdida em pensamentos. Tsunade, Danzou está bem? Jiraiya entrou sem bater, como era seu costume. Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Tsunade. Qual é o problema? Ele está vivo e bem, como se fosse possível. Ele é tão chato quanto você. Mesmo se morresse, seria um alívio. Jiraiya, acostumado aos acessos de raiva de Tsunade, simplesmente caminhou até ela e sentou-se à sua mesa. Ele te irritou de novo? Ele está lá estendido como um cadáver. Mesmo que quisesse, não conseguiria me irritar. A expressão de Jiraiya ficou séria. Quão ruim é? Tsunade suspirou, seu temperamento se acalmando um pouco. Ele vai acordar, eventualmente. Só não sei quando. E a sua aluna? Ela conseguiu alguma informação útil? Conan só sabe que foi invocado através do Rinnegan. A 4 caudas e as 5 caudas foram seladas dentro dele, mas além disso, ela não tem certeza. O próprio Rinnegan também desapareceu, e é por isso que eu esperava que Danzou pudesse ter algumas respostas. Pela janela, os restos colossais da carcaça da 10 caudas permaneciam imóveis, sua mera presença exalando uma pressão opressiva que apertava o coração. Essa batalha deixou Jiraiya com uma rara sensação de impotência. Ele nem sequer tinha certeza se havia mais inimigos à espreita nas sombras. Conan havia mencionado uma figura chamada Zetsu Negro, mas eles não encontraram nenhum vestígio dele no campo de batalha. Aquele velho desgraçado é inútil por enquanto. Alguma notícia sobre o Naruto? Jiraiya balançou a cabeça impotente. Não, é como se ele tivesse evaporado. Sasuke também. O filho mais novo de Fugaku? E quanto a Itachi? Ele descobriu alguma coisa? Jiraiya balançou a cabeça novamente. Parece que um jutsu espaço-temporal esteve envolvido. Eles foram teleportados sem deixar rastro. A raiz já está vasculhando todo mundo ninja em busca de pistas. Espero que tenhamos notícias em breve. Tsunade sentia uma crescente frustração. Um problema atrás do outro. Esqueça o tempo que você passa com aquela sua esposa. Estou designando o clã Hyuga para te auxiliar. Concentre-se nas defesas de Konoha. A notícia da destruição de Konoha pelas mãos de Pain se espalhou como fogo em palha por todo o mundo ninja. Embora os detalhes permanecessem obscuros, o fato inegável era que a vila havia sido completamente apagada do mapa. Muitos acreditavam que isso marcava o início de uma era de caos. No entanto, um mês se passou e as principais aldeias permaneceram estranhamente silenciosas. Em vez disso, a Terra das Águas foi assolada pelo caos. O Daimyo lançou uma brutal purga, eliminando vários oficiais de alta patente, apenas para ser assassinado em seu próprio palácio pouco tempo depois. A nação inteira mergulhou no caos enquanto senhores feudais e governantes das cidades disputavam o poder. No entanto, a intervenção de Kirigakuri mudou rapidamente a situação. Apesar de sua juventude, Meiteru Mi, a recém-nomeada Mizukage, demonstrou uma crueldade que ia além de sua idade. Ela exerceu sua autoridade com mão de ferro, estabilizando o conflito à força. Muitos esperavam que isso desencadeasse uma agitação ainda maior. Surpreendentemente, porém, nenhuma das outras nações tomou qualquer atitude. Na verdade, o segundo herdeiro do trono do País do Fogo expressou publicamente seu apoio, instando Kirigakuri a restaurar a ordem na Terra da Água o mais rápido possível. Essa estranha reviravolta deixou muitos ninjas veteranos e nobres completamente perplexos. No complexo do clã Uchiha, a notícia do despertar de Shizuya Uchiha trouxe a Tsunade um raro momento de alívio. Sua destreza em combate havia sido testemunhada por muitos, e tê-lo de volta foi um alívio significativo para Konoha. No entanto, seu alívio durou pouco. Dentro da Torre Hokage, Tsunade franziu a testa para o jovem parado à sua frente. Você quer sair de Konoha agora? E sua mãe? Uchiha Itachi manteve-se resoluto. Há relatos de avistamentos na Terra do Relâmpago, Naruto e Sasuke. Minha mãe também deseja que eu investigue. Não importa quem tenha levado Sasuke, eu trarei de volta. Ao ver a determinação em seu olhar, Tsunade não teve muita escolha a não ser ceder. Cuidado. Quem os levou conseguiu burlar várias camadas de segurança sem ser detectado. Não são adversários comuns. Se encontrarem alguma coisa, informem imediatamente. Entendido, Okage-sama. Tsunade sabia muito bem que mesmo que ela se recusasse, Itachi iria de qualquer maneira. Após lidar com a papelada do dia, Tsunade girou distraidamente uma caneta entre os dedos. Pequenos botões verdes brotaram em sua superfície pulsando com vida. Um lampejo de decepção cruzou seus olhos. Será que parou de crescer? Será que chega até aqui? Danzou permaneceu inconsciente. Capítulo 169. Nas profundezas da base secreta subterrânea da raiz, em uma câmara selada, Okage-sama. Tsunade caminhou sozinha pelos corredores familiares e chegou à câmara, onde foi recebida por Nono Yakushi, que a esperava na entrada. Ainda sem mudanças? Não, está igual a antes. Tendo adquirido alguma experiência com o tratamento anterior, o tom de voz de Nono não era tão rígido como antes. Deixem-nos em paz. Ninguém deve me perturbar. Entendido, Okage-sama. Nono levou 2 membros da equipe médica e saiu da câmara. Assim que a porta de pedra se fechou, as runas incrustadas nas paredes ganharam vida, selando completamente a câmara. Tsunade aproximou-se e olhou para Danzou, que ainda estava inconsciente. Por um longo momento, ela simplesmente ficou olhando fixamente.
Então ela zombou e cuspiu no chão. Fechando os olhos, ela desfez o selo Yin. Runas se espalharam por todo o seu corpo enquanto um brilho suave e branco leitoso envolvia suas mãos. Pouco tempo depois, Tsunade abriu os olhos, franzindo a testa. Danzou não reagiu de forma alguma. Ela teve que fazer da mesma forma que da última vez? A sensação de ter seu chakra e sua força vital completamente drenados não era nada agradável. Você está se safando fácil, seu velho safado. Fechando os olhos novamente, ela permitiu que sua consciência se infiltrasse no espaço fragmentado dentro dele, preparando-se para a sensação familiar de ser sugada. Chakras, força vital e até mesmo um vestígio de energia da alma estavam sendo extraídos à força. Diferentemente da última vez, Tsunade não entrou em pânico. Em vez disso, simplesmente esperou enquanto sua energia se esvaía aos poucos, até que ela não conseguiu mais se segurar. Seu corpo finalmente cedeu, desabando sobre Danzou. De repente, uma luz verde intensa emanou do corpo de Danzou. Lá vem ele. Através de sua visão turva, Tsunade viu e sentiu uma pontada de satisfação. Energia vital emanava dos pontos de contato entre seus corpos. Como um viajante no deserto que se depara com um oásis, um prazer indescritível a invadiu. O corpo de Danzou, agora absorvendo ativamente, devorava avidamente cada vez mais energia vital. Chega de barreiras, mais contato, contato mais profundo. Diferentemente da última vez, sua consciência permaneceu lúcida durante todo o tempo. O processo de receber energia vital era inebriante, completamente absorvente. Muito tempo depois, a porta de pedra finalmente se abriu. Okage-sama, o senhor está bem? Estou bem. Apenas um esgotamento excessivo de chakra. Estou indo embora agora. Me avise quando ele acordar. Enquanto se afastava, Nono Yakushi permaneceu absorta em pensamentos, incapaz de se livrar de suas suspeitas. Esgotamento excessivo dos chakras. Não era nada dessa forma que parecia. Tsunade parecia até um pouco sobrecarregada, como alguém que acabará de tomar um comprimido de ração militar ou um estimulante potente. Seu chakra era tão abundante que se tornou instável. Aproximando-se da cama, Nono examinou cuidadosamente o estado de Danzou. Não havia problemas visíveis. No entanto, ao tocar em seu peito, ela notou algo úmido. Levando os dedos ao nariz, ela cheirou. Suor? Danzou estava deitado ali há tanto tempo, e ainda assim não havia suado uma única vez. Não houve qualquer excreção corporal. Será que isso é do Okage-sama? Pedindo água morna, Nono instruiu os funcionários a limpar o corpo de Danzou, enxugando-o meticulosamente da cabeça aos pés como se estivessem manuseando um artefato de valor inestimável. Até mesmo suas roupas íntimas foram removidas para uma limpeza completa. No entanto, foi então que ela descobriu algo inesperado. Pela primeira vez na vida, Nono Yakushi, uma mulher que sempre fora composta, sentiu sua expressão mudar para uma de profunda contemplação. Sem demora, ela chamou Pakura. Ele está acordado? Perguntou Pakura ao chegar. Ainda não, mas preciso que você faça alguma coisa. A expressão de Pakura se transformou em decepção. No entanto, enquanto Nono explicava a tarefa, os olhos de Pakura se arregalaram em choque. Isto é importante, disse Nono solenemente. Momentos depois, Pakura, visivelmente corada, saiu da câmara. Há uma resposta. A mente de Nono Yakushi fervilhava com mil possibilidades, conspirações, teorias sobre linhagens sanguíneas. Até mesmo a ideia de que Tsunade estivesse conduzindo experimentos genéticos secretos. Afinal, tais coisas não eram incomuns no mundo ninja. Alguns Kekkei Genkai poderosos podiam alcançar preços astronômicos no mercado negro. Assim que ela começou a tomar providências para investigar se Tsunade havia iniciado algum tipo de programa secreto de reprodução, Danzou recuperou a consciência. Dentro da câmara, Danzou-sama. Danzou percebeu imediatamente o alívio na voz de Nono Yakushi. Por quanto tempo fiquei inconsciente? 1 mês e meio. Ela hesitou por um instante antes de recuperar a compostura. Durante esse tempo, o Okage-sama te tratou 2 vezes. Danzou se levantou, esticando os pulsos rígidos. Tsunade esteve aqui? Não é à toa que senti minha recuperação acelerar 2 vezes. Então foi obra dela. Parece que seu ninjutsu médico progrediu significativamente, até mesmo em questões da alma. Danzou-sama, você conseguiu perceber algo do exterior enquanto estava inconsciente? Perguntou Nono, observando atentamente sua reação. Danzou balançou a cabeça. Não. Por quê? Há algo que eu deva saber? Danzou-sama. Antes que ela pudesse continuar, uma figura de repente se atirou nos braços de Danzou, agarrando-se a ele com força. Em comparação com a natureza reservada de Nono Yakushi, Pakura era muito mais direta, quase a ponto de ser audaciosa. Danzou não pareceu se importar. Com o aumento de sua força, sua mentalidade se tornou mais serena. Ele não precisava mais manter constantemente a imagem implacável que condizia com o líder da raiz. Seu comportamento havia se tornado visivelmente mais relaxado, e as mulheres em seus aposentos foram as primeiras a perceber essa mudança. Até mesmo Ishikawa Naomi, que antes tinha tanto medo que um simples olhar dele a fazia tremer, tornou-se ousada o suficiente para buscar seu favor por meio de pequenos atos de desafio. Não é nada grave, disse Nono finalmente, após um momento. No entanto, Uchiha Sasuke e Uzumaki Naruto desapareceram. Uchiha Itachi já partiu em busca deles. Uzumaki Naruto. Uchiha Sasuke. Danzou acariciou suavemente as costas lisas de Pakura enquanto seu olhar se tornava frio. Capítulo 170. Naquele dia, a notícia do despertar de Danzou chegou ao Okage, e o primeiro a correr para lá foi ninguém menos que Jiraiya. Jiraiya, você está com tanta pressa. Aconteceu alguma coisa? No salão subterrâneo de pedra da sede da raiz, Danzou estava sentado em um banco de pedra, observando Jiraiya entrar com seu sorriso despreocupado de sempre. É ótimo ver você se recuperando, Lord Danzou. Tsunade mencionou que seu estado era bastante grave não faz muito tempo. Ao perceber a alegria genuína de Jiraiya, a expressão de Danzou de repente se tornou estranha. Jin, você recebeu o reconhecimento de Jiraiya, a conexão do destino estabelecida. E adquirido. Vontade inabalável, a força de vontade costuma ser mais forte do que a mera força física. Adquirido. Afinidade natural, embora não completamente corroído pelo chakra, você ainda compartilha um vínculo com a natureza. Uma sensação de clareza invadiu a alma de Danzou, como se uma fonte refrescante tivesse sido derramada sobre ela. O prazer avassalador fez com que seu olhar vacilasse ligeiramente. Uma energia natural o envolvia, emanando um calor quase afetuoso, como se tivesse vontade própria. Isso era inédito. Lord Danzou?
Pakura, que estava atrás dele, percebeu imediatamente que algo estava errado e perguntou, preocupada. Não é nada, apenas uma pequena distração, disse Danzou, acenando com a mão em sinal de desdém. Jiraiya, que acabará de ser encarado por Pakura, coçou a cabeça com um sorriso sem graça. Embora ela usasse uma máscara, Jiraiya já havia descoberto sua identidade graças às colaborações anteriores. Ele jamais imaginou que o Kazekage faria parte da raiz, e ainda por cima, seria tão próximo de Danzou. Danzou fez jus à sua reputação. Mas rapidamente Jiraiya foi direto ao ponto. Lord Danzou, eu vim com tanta pressa por causa do Rinnegan. O Rinnegan foi roubado. Naruto e Sasuke provavelmente foram sequestrados pela mesma pessoa. Mas não se preocupem, eles não correm perigo imediato. Quanto à carcaça da 10 caudas, eu cuido disso. Hahaha, com você por perto, meu trabalho ficou muito mais fácil. Tsunade tem me feito trabalhar até a exaustão ultimamente. Observando a figura de Jiraiya se afastar, Danzou não pôde deixar de se sentir um pouco exasperado. Ela arranjou 3 esposas para ele, mas mesmo assim ele não estava disposto a arriscar a vida por Konoha nem uma única vez. Percebendo a sutil mudança nas emoções de Pakura atrás dele, Danzou a tranquilizou. Relaxe, estou bem. Aliás, me sinto melhor do que nunca. Farei o meu melhor para te proteger. Ao ouvir a firmeza em sua voz, Danzou suspirou internamente. Contudo, ele podia sentir claramente a profunda dependência e preocupação enraizadas na alma de Pakura. Ele estendeu a mão, puxando-o para o seu colo e acariciando suavemente seus cabelos sedosos, como se estivesse afagando um gatinho. Eu acredito em você, Pakura. Seus pensamentos, no entanto, voltaram-se para os presentes de Jiraiya, 2 no total. Vontade inabalável e afinidade natural eram ambas características inerentes a Jiraiya. Mas o ganho mais valioso foi o aprimoramento da qualidade de sua alma. Naquele momento, ele podia sentir seu corpo se transformando a cada segundo que passava. Só mais um pouco de tempo para assimilar completamente seus ganhos recentes, e ele realmente alcançaria o nível de um ser perfeito dos 6 caminhos. Quando chegasse a hora, seria o momento de acertar as contas finais. Diante da carcaça colossal da 10 caudas, barreiras de selamento e inúmeras runas intrincadas haviam sido dispostas ao redor. Danzou entrou na formação, colocando ambas as mãos na carcaça da besta de 10 caudas. Imediatamente, ele pôde sentir a presença da 4 caudas e das 5 caudas seladas ali dentro, assim como a alma vazia e oca que ali permanecia. Seus olhos emitiram um leve brilho azul, e a carcaça ressequida da 10 caudas se mexeu levemente. Sua espinha se endireitando como se recuperasse alguma aparência de vitalidade. Como esperado, funcionou. Com o núcleo do nível dos 6 caminhos, ele de fato poderia obter controle sobre ele. Usando as habilidades do Tenseigan, Danzou imprimiu um contrato de invocação nele. Então, ativando o jutsu de invocação, ele transportou a criatura gigantesca para uma ilha deserta. Assim que o monstro colossal desapareceu, os ninjas reunidos suspiraram de alívio. Sem demora, eles retomaram seus esforços para reconstruir Konoha. A paisagem da vila havia sido drasticamente alterada. Árvores foram derrubadas, revelando as ruas planejadas, onde inúmeros ninjas e trabalhadores se empenhavam incansavelmente na construção. Caravanas chegavam de todas as partes da Terra do Fogo, trazendo suprimentos essenciais. Apesar da devastação recente, Konoha ainda exalava vitalidade. Os distritos dos clãs estavam sendo reorganizados, e comerciantes oportunistas estavam fazendo fortuna em meio aos esforços de reconstrução. O retorno de Danzou foi um alívio para muitos. Embora houvesse relatos de que ele estava se recuperando, sua presença real era muito mais tranquilizadora, especialmente para os principais clãs que trabalhavam em estreita colaboração com a raiz. Na sala do conselho, após se reunir com os chefes dos clãs, Danzou se virou para Shizune com uma expressão confusa. Onde está Tsunade? A Lady Hokage não estava se sentindo bem hoje, então não pôde comparecer, respondeu Shizune, pedindo desculpas. Os olhos de Danzou se estreitaram. Tsunade estava tentando se esquivar de suas responsabilidades? Esta era uma reunião importante. Como ela poderia não comparecer? O recente ataque de Penha teria abalado tanto assim? Diga a ela o seguinte, concentre-se apenas em governar Konoha. Eu cuidarei de tudo que estiver fora da vila. Entendido. No coração do Monte Myobuku, dentro de um grandioso palácio, o grande sábio sapo despertou subitamente de um sono profundo. Ufa, ufa. Sua respiração vinha em suspiros irregulares, seus olhos antigos cheios de descrença e terror. Mas logo ele se acalmou. Então você chegou. O espaço ao seu redor distorceu-se, e uma figura espectral translúcida empunhando um cajado materializou-se do nada, o sábio dos 6 caminhos. Nunca esperei que você aparecesse pessoalmente, murmurou o grande sábio sapo. Mas já se passaram 1000 anos. E agora alguém verdadeiramente fascinante surgiu. Apesar de estarem separados por quase 1 milênio, não havia alegria em seu reencontro, apenas uma atmosfera sinistra. Você também viveu por 1000 anos. É hora de isso acabar. Debruçado sobre seu trono, os olhos outrora brilhantes do grande sábio sapo há muito haviam se turvado com a idade. Você não mudou nada. Isso me parece tão familiar. Ah, me lembra a deusa coelho. Realmente assustador. Enquanto o orbe de ametista à sua frente flutuava em direção ao sábio dos 6 caminhos, o grande sábio sapo fechou os olhos mais uma vez, voltando a adormecer. Capítulo 171. Toca, toca, toca. Passos ecoaram do lado de fora da câmara secreta quando Nono Yakushi se aproximou, carregando uma bandeja de comida. Entre. Meu senhor, já se passaram 7 dias. Já se passaram 7 dias? O tempo voa mesmo. Nono Yakushi colocou cuidadosamente a comida e a sopa sobre a mesa antes de se ajoelhar respeitosamente ao lado de Danzou. Já faz muito tempo que não te vejo treinar com tanta dedicação. Se houver algo que precise ser feito, por favor, deixe que nós cuidemos disso. Não precisa se esforçar tanto, isso nos faz sentir inúteis. Danzou olhou para ela com curiosidade e disse, você já fez o suficiente. Como está indo o orfanato? Acompanhe-me mais tarde para dar uma olhada. Com a sua intervenção, meu senhor, foi nada menos que um milagre. O orfanato foi estabelecido e em menos de um mês, Konoha retornará à sua antiga prosperidade. Ao relembrarem o dia em que Danzou agiu, toda a aldeia ficou em alvoroço. Prédios surgiram do chão como se por vontade divina, e os aldeões o reverenciavam como um deus. No entanto, Danzou conseguia sentir as sutis flutuações nas emoções de Nono Yakushi, uma corrente subterrânea de expectativa e ternura sem limites. Ele não tinha certeza se esses sentimentos sempre estiveram ali, ou se ele só agora havia se tornado forte o suficiente para percebê-los. Mas aparentemente, mesmo enquanto ela proferia palavras de elogio, sua expressão permanecia calma e serena. Após terminar sua refeição, ele apreciou o carinho de Nono Yakushi enquanto ela limpava suas mãos com um pano quente.
Olhando para ela ajoelhada ao seu lado, Danzou falou. Você ainda mantém a promessa que fez naquela época? Ele sentiu claramente o coração dela falhar por um instante, e a mão que segurava o pano tremeu levemente. O senhor precisa disso agora, meu senhor? Nono Yakushi afastou o pano e cuidadosamente retirou a bandeja de pratos. Sob a luz tênue das velas, ela começou a desabotoar suas vestes. O fecho do hábito de freira se soltou, e o tecido deslizou pelos seus ombros, caindo em cascata até o chão. A luz bruxuleante da fogueira iluminava sua pele de porcelana, fazendo-a parecer uma estátua de jade impecável. Embora já tivesse passado da juventude, sua figura esbelta permanecia bem proporcionada e elegante, possuindo uma beleza refinada. Enquanto a observava se aproximar passo a passo com uma expressão gentil, pronta para servi-lo, os lábios de Danzou se curvaram em um sorriso. Você está nervoso? Nono Yakushi fez uma pausa momentânea. Um pouco, meu senhor. Ao encontrar seu olhar calmo e terno, ele refletiu que não fosse o batimento cardíaco ligeiramente acelerado dela. Alguém poderia confundir aquele momento com uma cena corriqueira. Você ficará ao meu lado pelo resto da sua vida? Você me dará filhos? Danzou se levantou, erguendo-a nos braços. Inclinando-se perto de seu ouvido, sussurrou suavemente. Você precisa que eu lhe ensine como me servir? Havia poucas coisas no mundo que traziam verdadeira satisfação a Danzou, mas sua união com Nono Yakushi era uma delas. Após acompanhá-la em um breve passeio para relaxar, Danzou retomou seu treinamento a portas fechadas. Ele precisava assimilar rapidamente seus recentes avanços, se esforçar ao máximo para alcançar o nível dos 6 caminhos e obter uma transformação qualitativa em seu poder. Então, ele acertaria as contas com o sábio dos 6 caminhos. É provável que o sábio não tivesse um corpo físico no mundo ninja. Se ele estivesse em sua forma completa, não havia como Danzou ter sobrevivido ao encontro anterior. Se sua teoria estivesse correta, o sábio agora existia como uma entidade espiritual. Até mesmo sua última intervenção havia sido através do empréstimo do poder do Rinnegan, um poder que, em última análise, drenou a alma e a força vital de Nagato. Em sua vida passada, o anime mostrou que o sábio teve que contar com o poder de Naruto e Sasuke para selar Kaguya. Agora que o sábio havia levado Sasuke e Naruto embora, Danzou estava ainda mais convencido de sua própria hipótese. Em uma rua de Konoha, um grupo de indivíduos com roupas estranhas caminhava tranquilamente. Os moradores ao redor, no entanto, não lhes davam muita atenção, ocupados demais com seus próprios afazeres para reagir. Então, o que devemos fazer agora? Este lugar é tão chato, e eu nem posso expor minha arte, resmungou Deidara. Calha a boca, Deidara. Pen já provou que sua arte não vale nada. Tic, minha arte é a melhor. A coisa mais importante do mundo é dinheiro. Decidi ficar aqui, há um suprimento infinito dele. Os olhos de Kakuzu brilharam de ganância ao se lembrar dos registros financeiros da raiz de alguns dias atrás. As receitas e despesas o convenceram de que aquilo era um verdadeiro tesouro. Ouvi dizer que Itachi foi para a Terra do Relâmpago. Estou indo procurá-lo. Juzubiba colocou sua lâmina do carrasco no ombro e saiu sem dizer mais nada. Vocês são tão chatos, resmungou Deidara, irritado porque todos tinham seus próprios planos. Tem certeza de que não quer ficar? A raiz oferece excelentes benefícios, sugeriu Kakuzu. Deidara zombou. Como se eu fosse capaz. Recuso-me a ser preso. Minha arte é uma jornada. Ele começava a sentir falta de Sasori, que não tinha vindo a Konoha. Mesmo que suas filosofias artísticas fossem diferentes, pelo menos eles conseguiam conversar. E você, Idan, quer perseguir a arte comigo? Se não, você ficará completamente sozinho, e sejamos honestos, ninguém gosta de você. Não me importo em ser querida. Contanto que Jashin-sama esteja me protegendo, isso é tudo que preciso. Mas se você sair por aí causando problemas, eles vão te matar. Os olhos de Deidara se voltaram para os agentes da raiz que espreitavam nas sombras, sua presença vigilante e inconfundível. Se isso acontecer, simplesmente me mudarei para outro país. Sempre haverá pessoas dispostas a abraçar o Jashinismo. Idan parecia irritado, mas também se lembrou do aviso de Itachi. Se algum deles massacrasse civis, a raiz os executaria sem hesitar. Nesse instante, uma onda de energia incomum varreu a área. Uma presença poderosa os envolveu, paralisando-os. Até mesmo os tentáculos do medo da terra de Kakuzu tremeram involuntariamente. Este chakra é aterrador. Se eu pudesse sacrificar alguém assim para Jashin-sama. Os olhos de Idan brilharam de fervor enquanto ele se virava para os outros, só para vê-los se afastarem dele, olhando para ele como se fosse um completo idiota. Capítulo 172. Seus cabelos ficaram brancos, caindo em cascata até a cintura. Um terceiro olho apareceu em sua testa com seu padrão de 9 tomões claramente visível. Ao seu redor, havia 9 orbes da busca da verdade, um símbolo claro dos 6 caminhos. Flutuando no ar, Danzou abriu os olhos. Seu Rinnegan brilhava com uma tênue luz azul. Eu te encontrei. Sua figura desapareceu da câmara. Uma costa deserta na terra dos relâmpagos. O céu escureceu, o espaço se distorceu e relâmpagos violetas devastaram o céu. Inúmeros arcos de eletricidade roxa cintilavam e se entrelaçavam, como se estivessem mirando em algo invisível. Clarões roxos ofuscantes iluminaram toda a costa. A cena era como o fim do mundo. Então, um raio de luz azul cortou a tempestade, e os relâmpagos apocalípticos foram diminuindo gradualmente. As nuvens escuras se dissiparam rapidamente e a luz do sol voltou a brilhar no céu. Fugiu, hein? Danzou fechou os olhos, mas já não conseguia sentir a presença do inimigo. Sua testa franziu-se ligeiramente. Teriam eles retornado à Terra Pura? Ou se escondido em outro lugar? Contudo, como ele suspeitava, o poder deles mal alcançava o nível dos 6 caminhos. E eles não passaram de uma alma. Uma figura encapuzada, movendo-se a uma velocidade impressionante, deslizou pela superfície do oceano. Meu senhor, tendo rastreado seu alvo até este local, Uchiha Itachi hesitou ao ver a figura familiar. Danzou, ainda flutuando no ar, recolheu lentamente seus orbes da busca da verdade, e seus cabelos brancos escureceram novamente, voltando a ser pretos. A aura divina que o envolvia diminuiu consideravelmente. Itachi, volte comigo. Você ainda não consegue lidar com esse inimigo. Um lampejo de hesitação cruzou o rosto de Itachi. A destruição brutal de antes fora aterradora.
Mesmo a 10 quilômetros de distância, ele sentirá um pavor avassalador. Mas, Sasuke, como se lesse seus pensamentos, Danzou falou novamente. Não se preocupe. Sasuke e os outros não sofrerão nenhum mal por enquanto. Lidarei com aquele velho desgraçado o mais rápido possível. Entendido, meu senhor. Assim que Itachi terminou de falar, as duas figuras desapareceram da superfície do oceano. Quando Itachi recuperou os sentidos, eles já estavam na entrada do assentamento recém-construído do clã Uchiha. Enquanto isso, no topo da torre Hokage, Danzou permanecia sozinho, com uma expressão indecifrável. Sua vigilância sobre todo mundo ninja revelou uma anomalia. Tsunade. Agora, ele conseguia sentir isso com mais clareza. Seu chakra transbordava vitalidade, carregando vestígios da energia dele. E dentro de seu ventre, uma nova vida. Uma criança com laços sanguíneos com ele. Dentro do escritório do Hokage, Tsunade lançou um olhar furioso para o enviado à sua frente. A Vila Ninja não interfere nos assuntos internos do País do Fogo. Esse foi o decreto do meu avô. É melhor você ir embora. Minha senhora, você realmente ficará de braços cruzados enquanto a Terra do Fogo cai em ruínas? Você é a princesa dela. Ruína? Isso não passa de uma luta interna pelo poder. A aldeia não vai se envolver. Após instruir Shizune a escoltar os enviados para fora, Tsunade recostou-se na cadeira, massageando as têmporas. Ela já sabia quem estava por trás de tudo, nos bastidores. O chamado segundo príncipe não passava de um fantoche. Um peão nos esquemas de alguns velhos tolos que se recusavam a aceitar a realidade e procuravam arrastá-la para o seu jogo. Tsunade. A voz lhe causou um arrepio na espinha. Por um instante, ela quase usou a técnica de cintilação corporal para escapar. Mas no fim, ela reprimiu o impulso e olhou para o homem parado diante de sua mesa. Danzou. Seu velho desgraçado, o que você está fazendo aqui? Seu tom era tão incisivo como sempre, mas Danzou percebeu um leve desconforto por trás dele. Ele a examinou atentamente. Você não vai explicar sua liberação de madeira, e a criança em seu ventre? Tsunade levantou-se num pulo e bateu com as mãos na mesa. Bang! Ela o encarou com raiva, os olhos ardendo em desafio. Explicar o quê? E daí se a linhagem Senju despertou a liberação de madeira? E qual o problema de uma mulher ter um filho? Danzou permaneceu em silêncio, observando sua fingida bravata. O clima ficou tenso. Nesse instante, a porta do escritório se abriu de repente. Lady Tsunade? Shizune olhou alternadamente para Tsunade e Danzou, sentindo uma estranha tensão no ar. Não é nada, Shizune. Cuide bem da Tsunade por enquanto. Dito isso, Danzou se levantou e saiu do escritório. Tsunade recostou-se na cadeira, olhando fixamente para o nada. Minha senhora, a senhora está bem? Perguntou Shizune cautelosamente. Tsunade afundou os dedos nos cabelos, sua expressão se desfazendo, e bateu com a testa na mesa. O que diabos eu devo fazer, Shizune? Você e Lord Danzou brigaram? Perguntou Shizune, hesitante. Lord Danzou é, na verdade, muito gentil. Ele não guardaria rancor por algo tão pequeno. Você não precisa se preocupar muito. Você não sabe de nada. De repente, um pensamento lhe ocorreu, e ela lançou um olhar desconfiado para Shizune. Ele te subornou? Por que você está defendendo? O quê? Claro que não. Shizune corou, negando apressadamente. No entanto, ela não conseguia deixar de se lembrar da primeira vez que conheceu Danzou, o calor em seu olhar. Tsunade, ao ver a expressão confusa de sua assistente, ficou ainda mais desconfiada. Uma pequena residência no coração de Konoha. Vamos lá, tome outro drink comigo. Hahaha, essa parte é ouro puro. Jiraiya riu, rabiscando rapidamente as páginas de seu manuscrito. Desde que Danzou recuperou a consciência, a criatividade de Jiraiya tem fluído como nunca antes. Após tanto tempo contido, a inspiração inundou sua mente. Rodeado por duas belas mulheres que lhe serviam sake, ele estava em êxtase absoluto, bebendo e escrevendo seu romance sem nenhuma preocupação no mundo. Um pequeno sapo, apoiado em uma bengala, apareceu de repente na sala. Fukazaku-san, o que o traz aqui? Quer tomar um drink? Você deveria experimentar comida humana algum dia. Jiraiya. O tom solene de Fukazaku fez Jiraiya fazer uma pausa. Ele pousou a xícara. Vocês dois, nos deixem em paz. Sim, meu senhor. Assim que as mulheres saíram, Jiraiya voltou-se para Fukazaku. O que aconteceu? O grande sábio sapo faleceu. Jiraiya ficou momentaneamente atônito, mas não totalmente surpreso. Entendo. Bem, ele tinha mais de 1000 anos. Era só uma questão de tempo. Mas não é só isso. A relíquia sagrada do Monte Myobuku também está desaparecida. O grande sábio deixou uma profecia. Se a relíquia desaparecer na época de sua morte, o Monte Myobuku deverá ser selado por 1000 anos. Um isolamento de 1000 anos. Sim, durante esse período, o jutsu de invocação ficará inutilizável. Capítulo 173. Dentro do salão principal da sede da raiz. Meu senhor, há algo de errado? Tsunade está grávida do meu filho. A mente de Danzou estava repleta de inúmeros pensamentos. Yakushi Nono ficou paralisada por um instante, mas logo retomou sua postura calma habitual. Esta é uma boa notícia. Meu senhor já deveria ter tido um herdeiro há muito tempo. Danzou de fato considerou dar continuidade à sua linhagem e pensou em Tsunade. Afinal, além do temperamento dela, ela era a melhor escolha possível. Mas ele jamais esperara que acontecesse tão repentinamente, especialmente porque ele próprio não tinha feito nada. Embora fosse um homem focado em resultados, ele ainda preferia ter algum senso de participação. Mas agora Danzou só podia aceitar essa realidade. Resolva os assuntos na Terra do Fogo rapidamente. Não permita que ninguém perturbe Tsunade. Durante esse período, você supervisionará os assuntos administrativos de Konoha. Itachi também se apresentará publicamente para ajudá-lo. Enviem pessoas para protegê-la em segredo. Se possível, gravem um selo de teletransporte espaço-temporal no escritório do Hokage. Não, deixa pra lá. Eu mesmo farei isso quando tiver tempo. Entendido, meu senhor. Danzou lançou um olhar para Yakushi Nono, que manteve sua postura respeitosa e obediente de sempre. Além disso, você deve gerar meu filho o mais rápido possível. Dito isso, ele a puxou para seus braços, ignorando completamente o fato de estarem em um corredor. Afinal, é para isso que se deve contratar uma secretária. Além disso, Yakushi
Yakushi Nono não demonstrava nenhum sinal de timidez. Parecia que ela já havia percebido há muito tempo que seu traje de freira era exatamente o que Danzou apreciava. Desta vez, porém, ela pareceu um pouco mais proativa, como se estivesse desabafando algo profundo dentro de si. Foi somente depois de estar completamente exausta que ela desmaiou nos braços de Danzou. Na manhã seguinte, espalhou-se a notícia de que Uchiha Itachi havia se tornado o vice-ministro do departamento administrativo de Konoha. Os principais clãs ficaram imediatamente com inveja. Afinal, o clã Uchiha já controlava a força policial e era a espinha dorsal dos assuntos regulatórios externos. Eles também tinham influência em vários outros departamentos. Todos entendiam uma coisa: o clã Uchiha estava ressurgindo. Eles não eram apenas poderosos, mas também tinham a confiança de Danzou. Embora outros sentissem inveja, estes só podiam admirá-los. Afinal, os Uchiha haviam conquistado sua posição com esforço, especialmente porque até mesmo o antigo líder do clã havia morrido em batalha. Muitos líderes de clãs começaram a se preparar. Séculos de experiência de sobrevivência lhes diziam: em tempos difíceis, um clã deve concentrar-se em preservar sua força para garantir a sobrevivência. Em tempos de prosperidade, um clã deve aproveitar as oportunidades para se destacar, garantindo mais recursos para um maior progresso. Entretanto, a Terra da Chuva declarou oficialmente sua dissolução. Metade de seu território foi anexada à Terra do Fogo, enquanto a outra metade passou para a Terra do Vento. Apesar dos protestos do daimyo da Terra da Chuva e do envio de cartas a várias nações, tudo foi em vão. O País do Fogo justificou a anexação acusando o país de abrigar Akatsuki, assassinar nobres e destruir vilas ninjas. Consequentemente, o daimyo do País da Chuva foi destituído de seu título. Ambas as nações enviaram esquadrões liderados por Jounin para estabelecer fronteiras ao longo do rio Ishikawa, demarcando a divisão de terras entre elas. Para a Terra do Fogo, isso foi meramente uma expansão territorial. Para a Terra do Vento, no entanto, a Terra da Chuva, rica em recursos hídricos, foi uma aquisição inestimável. Um plano para um canal gigantesco, que se estenderia por várias centenas de quilômetros até a Terra do Vento, foi rapidamente elaborado. Tarefas para ninjas com a habilidade de liberação de terra foram imediatamente divulgadas na vila aliada de Konoha. Ao mesmo tempo, o País do Vento recrutou um grande número de ninjas de liberação de água de Kirigakuri e fez um pedido de suprimentos de grãos ao País do Fogo. Sob a sutil influência da raiz, as missões ninja foram gradualmente mudando de assassinato e proteção para construção e desenvolvimento. Até mesmo a enfraquecida Iwagakure aceitou o gesto de paz da raiz. A vila juntou-se à aliança das 4 vilas e enviou ninjas com a habilidade de liberação de terra para várias nações para projetos de infraestrutura, obtendo recompensas significativas. Quanto aos agentes da raiz estacionados na capital da terra, as autoridades simplesmente fizeram vista grossa. Afinal, dado seu estado debilitado, eles não tinham condições de protestar. Em vez de serem excluídos, ficaram gratos por sequer serem incluídos no jogo. Kurotsushi, o recém-nomeado Tsuchikage, teve ao menos bom senso suficiente para reconhecer os benefícios. Além disso, os ninjas modernos já não tinham a mesma reverência pelos senhores feudais e nobres de antes, alguns até mesmo os detestavam. Quando o quarto Hokage de Konoha ousou desafiar o daimyo do País do Fogo e, em vez disso, consumiu seu território pouco a pouco, foi uma declaração clara. Aquele momento representou a primeira flecha lançada contra a classe dominante. A partir de então, as famílias nobres e os daimyos começaram a perder seu status divino. Em um laboratório secreto nos arredores de Konoha. O produto da força de vontade. Verdadeiramente fascinante. Os olhos de Orochimaru brilharam de curiosidade enquanto ele, inconscientemente, umedecia os lábios. Dentro de um pequeno recipiente de vidro, uma gota de líquido preto se contorcia e batia contra o vidro, lutando para se libertar. Esta coisa é diferente de qualquer forma de vida conhecida, mas possui consciência própria. É verdadeiramente obra de um deus. Mamãe, Orochimaru murmurou. Assim que pronunciou a última palavra, a massa negra dentro do recipiente reagiu violentamente. Chega, Orochimaru. Vim vê-lo por outro motivo. Você pode estudar esse testamento remanescente mais tarde. Orochimaru relutantemente desviou o olhar, reprimindo sua sede de conhecimento, e se voltou para Danzou. Seus olhos ainda brilhavam com uma curiosidade sem limites. O que posso fazer para você? Preciso pegar emprestado seu Edo Tensei. Aqui estão 5 conjuntos de restos mortais. Quero que sejam invocados. Atrás de Danzou, Kabuto executou uma técnica de invocação, produzindo 5 urnas antigas e 5 corpos de Zetsu branco. É uma honra poder ajudar, disse Orochimaru, umedecendo os lábios. Com um movimento rápido do pulso, ele desenrolou um pergaminho, formando rapidamente selos de mão. Com uma nuvem de fumaça, a técnica foi concluída. Ar! Os corpos dos Zetsu brancos gritaram de agonia. Entre as figuras invocadas estavam a vovó Chiyo e o primeiro Kazekage. Os outros 3 vestiam roupas cada vez mais antigas. Danzou, Reto-sama. Chiyo murmurou em descrença. Quem é você? Chiyo, perguntou o primeiro Kazekage visivelmente confuso. Chega, fique quieto. Não estou aqui para realizar seus últimos desejos, interrompeu Danzou. No instante em que ele falou, Orochimaru percebeu que havia perdido o controle sobre o Edo Tensei. Danzou examinou as figuras ressuscitadas com suas habilidades sensoriais. A alma de Chiyo estava relativamente intacta, e a do primeiro Kazekage estava ligeiramente danificada, mas ainda mantinha a consciência. A terceira figura, um poderoso ninja de 150 anos atrás, tinha uma alma confusa, como se algo tivesse devorado partes dela. Os 2 restantes, grandes guerreiros de 200 e 300 anos atrás, respectivamente, não conseguiram reviver devido a suas almas estarem muito fragmentadas. Danzou então instruiu Orochimaru a tentar reviver 3 civis comuns de 500 anos atrás. Desta vez, todas as 3 ressurreições foram bem-sucedidas. Como esperado. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 174. Há algum tempo, Danzou vinha vasculhando o mundo ninja, mas seus esforços não haviam dado em nada. Pelo contrário, seu uso frequente e desenfreado de poder do nível dos 6 caminhos deixou muitos ninjas perspicazes de nível Kage profundamente perturbados. Terra da Água Kirigakuri.
Comparada à vila envolta em névoa e sem vida do passado, Kirigakuri agora era tão vibrante quanto Konoha, repleta de atividade e prosperidade. Dentro do escritório do Mizukage, Danzou estendeu a mão por baixo da mesa e bagunçou o cabelo de Meiterumi em sinal de incentivo. Você é muito bom em se esconder. Mesmo depois de todo o lago ter sido virado, você ainda consegue manter a calma. Suas suspeitas haviam sido confirmadas recentemente pelos experimentos de Orochimaru. Todo mundo ninja não passava de um viveiro de peixes particular do sábio dos 6 caminhos. Por meio de conflitos constantes, a Terra Pura colheu as almas de ninjas poderosos. Até o chakra, a 10 caudas dividida em 9, a inimizade perpétua entre Indra e Azura, e até mesmo Zetsu Negro à espreita nas sombras. Tudo foi cuidadosamente orquestrado pelo sábio para agitar o lago, garantindo o desenvolvimento de almas mais fortes. Uma delas usava humanos como sacrifícios para alimentar a árvore divina e aumentar seu poder. Os outros chakras espalhados pelo mundo semearam o caos como uma grande experiência e por fim colheram os frutos. Em vez de deixar as coisas continuarem assim, a destruição teria sido a melhor opção. Infelizmente, Amur acabou optando por deixar a decisão para seus descendentes. Em certo momento, Mei subiu no colo de Danzou e o abraçou pelo pescoço. Seu desgraçado. Com uma beleza dessas na sua frente, você não podia ao menos demonstrar um pouco de interesse? Resmungou ela, visivelmente irritada. Isso parece ser um problema pessoal. Você simplesmente não é profissional o suficiente. A expressão de Mei congelou antes de se transformar em raiva, tingida de ressentimento. Ela mordeu o pescoço de Danzou em retaliação. Parece que não te disciplinei o suficiente. Vá em frente. Você acha que eu tenho medo de Não, não aí. Eu estava errado, seu desgraçado. Danzou recolheu as roupas espalhadas pelo chão e delicadamente as colocou sobre Mei antes de caminhar até a janela. O céu havia escurecido, carregado com a promessa de chuva. A questão do sábio dos 6 caminhos precisava ser resolvida rapidamente. Não apenas o Monte Melbuku havia bloqueado as viagens espaciais, mas os outros 2 grandes reinos de invocação fizeram o mesmo, assim como há 1000 anos. Contudo, o sábio permaneceu oculto, sem ser encontrado em lugar nenhum, apesar das buscas exaustivas por todo o mundo ninja. Até mesmo a lua havia sido explorada 2 vezes, juntamente com várias dimensões alternativas seladas, mas ainda não havia nenhum vestígio dele. Lançando mais um olhar para Mei, a figura de Danzou desapareceu do escritório do Mizukage. Konoha. Minato, você tem certeza? Diante da pergunta de Danzou, Namikaze Minato hesitou por um momento antes de assentir. Quero encontrar Naruto primeiro, depois despertar Kushina. Caso contrário, ela ficará muito preocupada. Não tem medo que ela descubra sobre a rainha de Horan? Vamos lá, não brinque com isso. Minato deu um sorriso impotente. Ao ser reanimado, descobriu que tinha uma filha e ficou apreensivo com a situação envolvendo a rainha de Horan. Levou um bom tempo para que ele processasse tudo. Muito bem, respeito sua decisão. Peça a Kakashi que o ajude a se adaptar por enquanto. A raiz está pressionando pela formação de uma federação ninja, e precisamos de mão de obra. Sua ajuda será inestimável. Ainda mais chocante do que o retorno do quarto Hokage foi o anúncio do clã Hyuga de abolir o selo do pássaro enjaulado. Embora tenha surgido alguma resistência interna, com o apoio de Danzou, Yashi e Ezashi mantiveram-se firmes contra os anciãos do clã. Não pretendo interferir nos assuntos do clã, mas o selo do pássaro enjaulado contradiz severamente a filosofia da raiz. Modificarei pessoalmente o selo para impedir que o Byakugan caia em mãos inimigas, garantindo ao mesmo tempo a liberdade do clã. Com a intervenção direta de Danzou, os anciãos Hyuga não tiveram outra escolha senão ceder, pondo fim ao conflito. No Ishiraku Ramen, Minato suspirou ao observar as mudanças em Konoha. Tanta coisa mudou. Até mesmo o clã Hyuga. Não apenas Konoha. Todo mundo ninja está mudando. A Terra do Relâmpago também está passando por reformas. Uma nova ordem está sendo estabelecida, uma ordem sem guerra ou opressão. Os olhos de Kakashi brilharam. Tendo vivido a guerra, ele sabia o quão difícil era alcançar a paz. Isso significa que estávamos no caminho certo o tempo todo. Kakashi, você não está ficando mais jovem. Já pensou em sossegar? A expressão de Kakashi ficou estranha. Na verdade, eu estava pensando em pedir a Lord Danzou um acordo de casamento, com alguém que não seja uma kunoichi. Você não está tentando seguir os passos do Jiraiya Sensei, está? Minato o encarou com desconfiança. Ele sabia muito bem que Jiraiya havia acabado com 3 esposas. Todos eles ainda eram bastante robustos, o que havia enfraquecido significativamente a força de seu sensei. Não, só um basta. Kakashi murmurou, lembrando-se de quão perturbadoramente envolventes os últimos volumes de Jardim dos Amassos haviam se tornado. Minato lançou-lhe um olhar estranho. Ouvi dizer que Danzou tem grandes expectativas em relação a você. Ele está até considerando você para o cargo de 6º Hokage. Não acabe como Jiraiya Sensei. Sensei, quando vamos para Horan? Gostaria de conhecer a esposa do meu outro sensei. Minato engasgou com o ramen, lançando um olhar de soslaio para Kakashi. Pela primeira vez, ele percebeu que seu antigo aluno tinha esse lado. Kakashi. Capítulo 175. Gabinete do Hokage. Se alguém olhasse com atenção, poderia notar uma leve protuberância em seu abdômen, agora com 4 meses de gestação. Tsunade-sama, gostaria de um pouco de sopa? Perguntou Shizune, carregando uma tigela de sopa de galinha. Tsunade, que estava com a cabeça apoiada em uma das mãos sobre a mesa, saiu de seu devaneio. Eu não sou tão frágil assim. Você não precisa cuidar de mim desse jeito todos os dias? Mas Danzou-sama deu ordens estritas para que você se alimentasse adequadamente durante esse período. A expressão de Tsunade escureceu ligeiramente, mas mesmo assim ela pegou a sopa e a tomou lentamente. Aquele cara não apareceu nos últimos dias? Ele parece estar ocupado. Até o Jiraiya-sama recebeu ordens de mobilização. Provavelmente ele não está em Konoha agora. Shizune hesitou por um momento antes de acrescentar cautelosamente. Tsunade-sama, você realmente não deveria estar em conflito com Danzou-sama. Eu acho que ele é bastante responsável e, além disso, essa situação não é boa para a criança. Você fala demais, murmurou Tsunade, esfregando a barriga com uma expressão preocupada. Ela não queria que as coisas fossem assim, mas o relacionamento deles estava preso em um limbo constrangedor.
Agir muito perto era impossível. E havia também Yakushi Nono, a mulher que Danzou havia designado para ajudá-la. Apesar de impecável tanto em sua conduta quanto em seu trabalho, e de ser alguém em quem Danzou confiava plenamente, Tsunade se sentia inexplicavelmente irritada toda vez que a via. Uma batida repentina na porta fez Tsunade endireitar-se, recuperando instantaneamente sua presença autoritária. Uchiha Mikoto entrou na sala carregando uma grande pilha de documentos. Okage-sama, estes são os planos de tarefas mais recentes do departamento administrativo. Shizune pegou os documentos e os colocou sobre a mesa. Tsunade perguntou casualmente: Mikoto, por que você tem entregado esses relatórios pessoalmente ultimamente? Itachi não está por perto? Itachi recebeu uma missão importante e deixou Konoha há 3 dias. Por enquanto, a única funcionária sênior no departamento administrativo é Nono-sama. Além disso, Mikoto olhou para Tsunade. Os documentos de partida foram aprovados por você, Okage-sama. Ao perceber o olhar curioso de Mikoto, Tsunade desviou o olhar. Há muito trabalho. Devo ter me esquecido. Itachi, aquele garoto, é excelente em tudo. A expressão de Mikoto suavizou-se com afeto maternal. Desde que Itachi retornou a Konoha para servir, ele se tornou seu pilar de apoio. Não querendo ficar sozinha em sua casa vazia, ela se transferiu para o departamento administrativo para se manter ocupada. O Okage-sama o bajula. Não precisa ser tão modesto. As conquistas de Itachi são bem conhecidas. Shizune entrou em pânico e correu para esfregar as costas de Tsunade, ajudando-a a se recuperar da náusea repentina. Mikoto observava com uma expressão estranha. Aquela cena lhe parecia muito familiar. Okage-sama, talvez algo azedo ajudasse. Sim, ameixas em conserva. Shizune rapidamente tirou uma pequena caixa de uma gaveta e entregou-uma a Tsunade. O rosto de Tsunade corou de vergonha enquanto ela reprimia a náusea. A vergonha a consumia por dentro. Isso é algo pelo qual toda mãe passa, disse Mikoto gentilmente. Pode ser difícil agora, mas ver seu filho crescer aos poucos faz tudo valer a pena. O olhar de Tsunade cintilou com um raro toque de saudade maternal. Sua mão inconscientemente moveu-se para o abdômen, mas Mikoto não estava tão calma quanto aparentava. Foi uma revelação bombástica. A quinta Hokage estava grávida. Seus instintos ninja se manifestaram e inúmeras ideias inteligentes passaram por sua mente. Todos os assuntos administrativos de Konoha eram tratados por meio de Itachi, o vice-ministro. Mesmo com Itachi em missão, Nono enviou Mikoto para entregar os relatórios em vez de ir pessoalmente. E Tsunade nunca mencionou Yakushi Nono, quase como se a ministra do departamento administrativo não existisse. Os dois claramente não se davam bem. De volta ao departamento administrativo, os pensamentos de Mikoto se recusavam a se acalmar. Quanto mais ela analisava a situação, mais se convencia de que sua avaliação estava correta. Ela chegou ao escritório de Nono e bateu na porta antes de entrar. Lá dentro, Yakushi Nono estava absorta na revisão de documentos, exalando uma aura de calma e eficiência. Ela não parecia ser alguém envolvida em rivalidades mesquinhas. Mikoto começou a duvidar da própria teoria. Mikoto, aconteceu alguma coisa? Perguntou Nono, percebendo sua expressão estranha. Nada, acabei de sair do escritório do Okage. Tsunade-sama parece não estar se sentindo bem. Ela não está bem? Ela está doente? Nono finalmente largou a caneta, franzindo a testa em preocupação. Ela tem sentido náuseas. Entendo. A ausência de Itachi significa que você tem mais responsabilidades para lidar. Nono parecia satisfeita com o desempenho de Mikoto. Como ex-esposa do chefe do clã Uchiha, Mikoto possuía tanto habilidade quanto perspicácia, muitas vezes administrando os assuntos com ainda mais eficiência do que Itachi. Mas Mikoto mal registrou as palavras de Nono. Por que Nono ficou tão preocupada a princípio, mas relaxou imediatamente ao ouvir que era náusea? A única explicação era que ela já sabia que Tsunade estava grávida, e ela provavelmente sabia quem era o pai. Mikoto? Mikoto? Peço desculpas, estava distraído. Nono a observou com curiosidade. Você parece distraída hoje. Estou apenas preocupado com Itachi. Não se preocupe. Com Danzou-sama supervisionando tudo, eles não correrão nenhum perigo. Capítulo 176. Nas profundezas da Terra do Vento, no antigo reino de Horan, Minato ficou parado, um tanto sem jeito, encarando a mulher à sua frente, cujos olhos brilhavam com lágrimas. Em seus braços, uma criança de 6 anos o encarava com olhos arregalados e curiosos. Sara, eu cumpri minha promessa. Eu o trouxe de volta para você. Muito obrigado, Lord Danzou. Você é meu pai? Por que nunca veio me ver? Perguntou a menina inocentemente, com a curiosidade transparecendo em seu olhar. A expressão tensa de Minato suavizou-se quando ele gentilmente pegou a criança dos braços de Sara. Os olhos grandes e curiosos o estudaram atentamente, sem demonstrar qualquer traço de estranheza. Esse laço sanguíneo inegável dissolveu os últimos resquícios de hesitação no coração de Minato. Desculpe, foi um erro meu. O clima constrangedor se dissipou instantaneamente. Compreendendo a necessidade de privacidade, Danzou desapareceu com uma cintilação corporal, deixando os 3 sozinhos. Nesse momento, Horan havia se tornado um dos locais mais prósperos da Terra do Vento. Graças às modificações iniciais de Danzou, o local tornou-se altamente habitável, pacífico e em constante desenvolvimento. Fora do palácio, Jiraiya deu um sorriso de canto enquanto observava Danzou sair sozinho. Eu nunca imaginei que Minato fosse tão imprudente. E com uma rainha ainda por cima. O garoto já tem 6 anos. Imagino o que Kushina pensa de tudo isso. Ao ver os comentários cada vez mais inapropriados de Jiraiya, Danzou lançou-lhe um olhar exasperado. Você deveria se preocupar consigo mesmo. Não nos atrase durante a missão de amanhã. Relaxe. Vou treinar direitinho hoje à noite. Não vai ser problema nenhum. Danzou suspirou ao ver a expressão envergonhada de Jiraiya e aconselhou. Moderação é fundamental. Não negligencie seus treinos no futuro. Ele já estava se arrependendo de ter arranjado 3 esposas para Jiraiya. Uchiha Shizue e Itachi, que estavam por perto, trocaram olhares discretos com Jiraiya. Eles já haviam ouvido rumores sobre seus excessos noturnos há muito tempo e antes presumiam que fossem meros exageros. Ao verem seu estado atual, começaram a acreditar no contrário. Logo cedo na manhã seguinte, no coração do deserto a 100 quilômetros de Horan, formação 4 raios carmesins. Barreiras escarlates emergiram do chão, isolando o espaço ao redor. Jutsu de invocação.
Rugido. A enorme carcaça da 10 caudas materializou-se. Ao contrário de antes, 8 dos seus 9 olhos estavam agora abertos. Seu corpo, já não mais magro e mirrado, pulsava com uma energia avassaladora que parecia prestes a explodir. Com um sopro, um pergaminho se desenrolou e uma câmara de incubação de vidro apareceu ao lado de Danzou. Lá dentro jazia uma menina adormecida. Seus cabelos brancos e pele pálida tinham uma semelhança impressionante com o modo sábio dos 6 caminhos de Danzou. Seu corpo havia sido cultivado tendo como base a própria linhagem sanguínea de Danzou, fundida com os legados genéticos dos clãs Senju, Uchiha e Hyuga, e outros clãs notáveis. Além disso, sua existência estava entrelaçada com a liberação yin-yang de Zetsu Negro para garantir uma integração perfeita. Este corpo já era forte o suficiente para suportar se tornar o Jinchuriki das 10 caudas. Chegou a hora, Sara. Danzou entrou no modo sábio dos 6 caminhos, formando um clone das sombras para apoiar Sara. Sim, meu senhor. Sara fechou os olhos. Com a ajuda de Danzou, seu controle sobre o rio Myaku aumentou exponencialmente. Momentos depois, o chão tremeu violentamente. As outrora imponentes dunas de areia achataram-se sob a força das ondas de choque, e o deserto agitou-se como se estivesse em ebulição. Então, com uma explosão estrondosa, bum, a formação dos 4 raios carmesins estremeceu. Uma torrente de energia bruta do rio Myaku irrompeu em direção ao céu através da brecha. Rugido, rugido. O golem do caminho exterior permaneceu imune à energia natural. Em vez disso, deleitou-se com ela, soltando um rugido ensurdecedor. Seu corpo começou a se transformar. Dos tocos decepados de suas costas, novas caudas brotaram como mudas, ondulando exuberantemente enquanto absorviam o vasto poder da veia do dragão. Em seguida veio a segunda fase de sua transformação. O corpo da criatura sofreu uma metamorfose grotesca. Suas 10 caudas alongadas fincaram-se na terra como raízes, ancorando o ar enquanto se contorcia e crescia. Em meros instantes transformou-se numa colossal árvore divina. Com um fluxo constante de energia proveniente da terra, a energia antes violenta do rio Myaku começou a se estabilizar. É um verdadeiro glutão. A veia do dragão está quase esgotada. Mas isso deve ser o suficiente. Dentro da câmara de incubação, os olhos da menina se abriram lentamente. Suas pupilas de um branco puro brilhavam com uma estranha luz azul. Ela flutuou no ar, atraída pela árvore divina, quando suas mãos a tocaram. 6 caminhos, técnica de selamento. A enorme árvore divina, como se respondesse a um chamado, avançou em direção à garota a uma velocidade impressionante. A força avassaladora do influxo contorceu e distorceu seu corpo, antes estável, inflando o ar rapidamente em uma esfera grotesca. A visão da massa contorcida e em expansão provocou uma onda de náusea em Danzou. Somente quando toda a árvore divina foi absorvida, a forma da garota se estabilizou, embora ela não fosse mais humana. Em vez disso, ela havia se tornado um imenso casulo pulsante de chakra. 6 caminhos, técnica de indução da linhagem sanguínea. Assim que a técnica foi ativada, Danzou, com o rosto pálido, abriu os olhos e concentrou-se na esfera que se comprimia rapidamente. Sara, vá embora agora. Sem hesitar, seu clone das sombras a teletransportou para longe usando a técnica do deus voador do trovão. Ao observar a distorção do casulo, uma nova consciência começou a emergir. Danzou sabia então. A técnica funcionou. A hipótese de Otsutsuki Amura estava correta. Na época em que Amura e Agoromo lutaram contra sua mãe, Amura ficou brevemente sob o controle de Kaguya. Durante esse tempo, ele experimentou a dor e o medo dela. Em comparação com Amura, Danzou tinha uma compreensão ainda mais profunda de seu tormento, a agonia da traição pelas mãos de seus próprios filhos. Amura passou séculos guardando a lua, contemplando a possibilidade de libertar a consciência selada de Kaguya. Embora nunca tenha agido de acordo com isso, ele havia desenvolvido uma técnica. Semelhante à explosão de reencarnação da Roda Dourada, era uma habilidade secreta concedida pelo Tenseigan. Tinha um propósito singular, para invocar a consciência selada de Otsutsuki Kaguya. Mas os pré-requisitos eram rigorosos. Somente um corpo imensamente poderoso e uma fonte de energia quase ilimitada poderiam conter sua vontade. Capítulo 177. A massa giratória de chakra gradualmente assumiu uma forma humanoide, estabilizando-se completamente. Um manto esvoaçante e ornamentado. Olhos brancos e cristalinos. Uma aura de mistério insondável. Isso é. Sentindo a presença avassaladora, Minato, Jiraiya e os outros ficaram visivelmente abalados. No entanto, Danzou manteve a calma levitando no ar. Essa versão da Kaguya era mais fraca do que o esperado. Talvez tenha sido porque ela não foi ressuscitada usando um receptáculo verdadeiramente do nível dos 6 caminhos. No mangá, Madara dos 6 caminhos devorou a árvore divina e absorveu todo o chakra do mundo antes de ela emergir. Conforme Danzou se aproximava, o olhar vago de Kaguya cintilou com emoção. Ela estendeu a mão lentamente. Criança. Danzou, imbuído da consciência de Zetsu Negro, exalou secretamente de alívio. Como era de se esperar, ela era pouco inteligente. Mesmo no mangá original, Kaguya nunca foi particularmente inteligente. Ela primeiro se casou com o governante da Terra dos Ancestrais, apenas para ser traída pelo próprio marido. Então, depois de consumir o fruto da árvore divina e unificar o mundo, ela dividiu seu poder entre seus 2 filhos, que eventualmente a aprisionaram. Durante a batalha final, ela ficou perplexa e foi facilmente enganada, chegando até a cair no ridículo Jutsuaren de Naruto antes de ser selada mais uma vez. Danzou apertou a mão de Kaguya, mas acabou se abstendo de chamá-la de mãe. Vamos sair daqui primeiro. Após enviar uma mensagem mental para sua equipe, as 2 figuras desapareceram e reapareceram no alto da capital da Terra do Vento. Kaguya ainda o encarava atordoada. 1000 anos de prisão. Será que ela realmente enlouqueceu? Mãe, você ainda se lembra de mim? Danzou finalmente pronunciou as palavras, aliviando um fardo em seu coração. Um homem de verdade sabia quando perseverar e quando ceder. Kaguya estendeu a mão, acariciando o rosto dele, embora sua expressão vazia permanecesse inalterada. Ainda assim, Danzou podia sentir o profundo laço instintivo que emanava de sua linhagem sanguínea. Mas ao vê-la tão distraída, ele começou a duvidar se usá-la para localizar Otsutsuki Agoromo era um plano confiável. A Terra do Vento, palácio interior do Daimyo. Ishikawa Naomi já estava à espera com 10 damas de companhia, tendo recebido a ordem mental de Danzou. Meu senhor, atenda às necessidades da senhora.
Prepare um banho e um banquete. Jantaremos juntos mais tarde. A seu comando, duas das mais elegantes damas de companhia se apresentaram para auxiliar Kaguya. Mas ao a segurarem pelos braços, Kaguya ficou ligeiramente tensa, com uma expressão incerta e hesitante. Danzou suspirou, dando um tapinha reconfortante na mão dela. Está tudo bem. Estou aqui. Este é o meu lar. É seguro. Somente após muita insistência, Kaguya seguiu os acompanhantes com relutância. Meu senhor, isto é. Não pergunte. Vou ficar aqui por algum tempo. Danzou havia considerado levar Kaguya para a sede da raiz, mas aquele ambiente era muito hostil. Os agentes da raiz eram excelentes sentinelas, mas não exatamente adequados para receber visitas. Entendido, meu senhor. Percebendo sua autoridade, Ishikawa Naomi curvou-se respeitosamente com a graça da nobreza. Após acompanhar pessoalmente Kaguya durante o jantar, Danzou caminhou com ela pelos jardins do palácio. Ele conseguia sentir claramente que a mente dela estava se recuperando. De vez em quando, ela se perdia em pensamentos, os olhos brilhando com emoções fugazes e indecifráveis, como se ela estivesse relembrando fragmentos do passado. Ao entardecer, suas silhuetas se estendiam pelos corredores do palácio. Suas memórias estão voltando? Os olhos de Kaguya se encheram de dor por um instante, mas então ela balançou a cabeça. Danzou falou suavemente. Então não se preocupe com isso. Descanse bem esta noite. Amanhã de manhã, eu lhe contarei tudo. Ela sentiu com a cabeça. Sua confusão parecia estar diminuindo, mas ela ainda frequentemente tinha momentos de distração, parecendo ainda mais atordoada do que antes. Era difícil acreditar que aquele era o progenitor do chakra, o chefe final da série. Danzou não conseguiu conter um sorriso de canto de boca, estendendo a mão para acariciar a cabeça dela. Kaguya ficou paralisada, olhando fixamente para ele, mas não resistiu. Após escoltá-la até seus aposentos, Danzou finalmente chegou à residência do daimyo. O grande salão, iluminado por velas, exalava um ar de luxo. Abaixo da plataforma elevada, uma dança sedutora era apresentada em sua homenagem. Ishikawa Naomi, vestida com seda pura, ajoelhou-se ao lado dele, pronta para atender a todas as suas necessidades. Por trás das cortinas quase transparente, 6 dançarinas deslumbrantes moviam-se em trajes esvoaçantes, seus movimentos graciosos exalando o charme sedutor da terra do vento. Suas figuras veladas insinuavam uma beleza oculta, irradiando um fascínio irresistível. Ao término da apresentação, os dançarinos permaneceram em formação, aguardando novas instruções. Meu senhor não acha isso divertido? Ishikawa Naomi inclinou-se ligeiramente para a frente, seu olhar sensual carregado de sugestão. Não, a dança foi excelente. Danzou acariciou casualmente o queixo dela, reconhecendo seu gesto. Mas sua mente permanecia em outro lugar, em Kaguya. Afinal, ela era a chave para encontrá-lo. A própria Kaguya não representava uma ameaça. Mesmo em seu nível atual, caso algo desse errado, Danzou estava confiante de que poderia subjugá-la. Mas ele, o fator desconhecido, era uma preocupação. A mera ideia daquele conspirador misterioso lhe causava uma onda de inquietação. Se ele não resolvesse o problema logo, poderia se tornar algo muito sério. Percebendo a distração de Danzou, Ishikawa Naomi mordeu o lábio antes de fazer um movimento ousado, estendendo a mão com intenções travessas. Mas no instante em que seus olhares se encontraram, a mão dela tremeu, perdendo a força antes de alcançar seu alvo. Meu senhor, faz tanto tempo, desde a última vez que me visitou. A testa de Danzou relaxou gradualmente. De fato, ele estivera ausente da capital por algum tempo. Comparado ao daimyo, ultimamente, parecia preferir os corredores sombrios de seu escritório. Chega, não te culpo. Continuem a dança. Para além das cortinas, o espetáculo fascinante recomeçou. Dentro da câmara, a flauta e a cítara se entrelaçavam numa harmonia diferente. Capítulo 178. O sol nascente atravessou a escuridão. Flutuando no ar, Danzou abriu os olhos, um lampejo de decepção cruzando seu olhar. Aquele velho raposo ardiloso, será que ele está mesmo planejando nos enganar? O brilho azul que o envolvia foi desaparecendo gradualmente à medida que ele desativava sua percepção sensorial do mundo ninja, saindo de seu estado dos 6 caminhos. Ele não esperava que Otsutsuki Kaguya descesse sobre o mundo mais uma vez, mas a sábia dos 6 caminhos não fizera absolutamente nada em resposta. Depois de permanecer em alerta máximo o dia todo de ontem, Danzou agora se sentia como se tivesse dado um soco em algodão, frustrantemente ineficaz. Uma profunda sensação de irritação o invadiu. Num piscar de olhos, seu corpo reapareceu diante da entrada dos aposentos de Kaguya. Meu senhor, as duas criadas à porta imediatamente se curvaram em saudação. Pode ir. Ao ouvir suas palavras, as criadas se retiraram silenciosamente. Danzou deu um passo à frente e abriu a porta sem hesitar. Lá dentro, Kaguya estava sentada de pernas cruzadas, flutuando acima da cama. Seus olhos se abriram e, comparados ao dia anterior, apresentavam uma clareza maior. Havia também uma nova aspereza em seu comportamento, uma aura de distanciamento frio que alertava os outros para manterem distância. O jeito como ela olhava para Danzou era complexo, íntimo e hesitante ao mesmo tempo, com um toque de cautela. Mãe, você se lembrou de tudo? Quem exatamente é você? Por que você possui minha vontade e a presença de Amura? Danzou não se surpreendeu com a reação dela. Sem hesitar, aproximou-se, emanando uma aura gentil por todo o seu ser. Sob o olhar cauteloso e incerto de Kaguya, ele pegou a mão dela. Não precisa se preocupar, mãe. Eu não vou te machucar. Afinal, eu vim de você. Sentindo sua atenção diminuir, Danzou aproveitou o momento. Você se lembra de quando foi selado? Um fragmento seu foi separado. Naquela época, eu era fraco, forçado a vagar e me esconder no mundo ninja. Mas Amura e Agoromo herdaram seu poder. Não demorou muito para que descobrissem minha existência. Eles não me destruíram, talvez porque eu fosse insignificante demais naquela época. Mais tarde, porém, Agoromo, por razões desconhecidas, decidiu compartilhar chakra com a humanidade. Ao mesmo tempo, ele me usou como instrumento para orquestrar diversos conflitos. Sob sua vigilância, percebi que romper seu sigilo era impossível em tal ambiente. Então, 300 anos atrás, elaborei um plano. Usando a liberação Yin-Yang, eu me dividi em partes. Uma parte permaneceu ativa no mundo ninja, sempre à vista de Agoromo. O outro desapareceu completamente, permanecendo adormecido e acumulando forças em segredo. Para garantir que eu não fosse detectado, até mesmo meu corpo principal apagou a memória dessa separação. Mas talvez por ter sido uma existência temporária nascida de você, eu nunca tenha sido um ser completo. Quando usei a liberação Yin-Yang para me dividir, as coisas deram terrivelmente errado. A parte de mim que foi dividida perdeu todo o pensamento racional, guiada apenas pelo instinto de sobrevivência. Eu vaguei nesse estado durante séculos, até que há mais de uma década, por acaso, me
Me fundi com este corpo e recuperei minha plena consciência. Eu sou a tua vontade, mãe, mas não sou inteiramente tu. Danzou terminou de falar e olhou para Kaguya com uma expressão complexa. Você sofreu. Você é meu filho, minha filha, eu posso sentir isso. Lágrimas brotaram nos olhos de Kaguya enquanto ela puxava Danzou para um abraço, acariciando suavemente sua cabeça. O laço de sangue era inegavelmente claro. Danzou soltou um suspiro de alívio, embora também se sentisse um pouco sem jeito. Já havia recebido tapinhas na cabeça antes, mas isso era diferente. Delicadamente, ele colocou as mãos nos ombros de Kaguya e se desvencilhou de seu abraço. Seu renascimento só foi possível graças a Amura na lua. Amura. A expressão de Kaguya ficou atordoada. Comparada à existência artificial de Zetsu Negro, ela tinha memórias muito mais profundas da criança que ela mesma criará. Mas sua nostalgia logo foi substituída por um lampejo de raiva e dor. Suas mãos, que repousavam nos ombros de Danzou, se fecharam inconscientemente. Amura tentou muitas vezes libertá-lo, mas, seja por interferência de Agoromo ou por alguma outra hesitação, ele nunca conseguiu. No fim, quando sua vida se aproximava do fim, ele selou a técnica que poderia libertá-lo dentro de seus próprios olhos. Ao ouvir essas palavras, a fúria e a tristeza no olhar de Kaguya foram se dissipando lentamente, substituídas por pura dor. Amura. Ao ver Kaguya mergulhar na tristeza, Danzou não pôde deixar de refletir. As emoções das mulheres eram realmente volúveis, nem mesmo alguém com o poder dela escapava dessa verdade. No entanto, a maior parte do que ele havia dito era verdade. Até mesmo a parte sobre Amura era factual, ele não precisava se apropriar do crédito por isso. Quanto aos poucos enganos menores que ocorreram, foram insignificantes no contexto geral. Ele tinha certeza de que mesmo se Zetsu Negro retornasse, ele seria capaz de enfrentá-lo. Será que Kaguya acreditaria que ele a havia salvado? E quanto ao motivo de ele ter interferido no plano de Zetsu Negro? Simples, porque o plano não era confiável. Por que ele teve que consumir o Zetsu Negro? Porque eram a mesma coisa. Não havia necessidade de um termo tão desagradável como devorar. O quê? Ela não se lembrava de tê-lo criado? Isso aconteceu porque ela havia apagado a própria memória. Como ele morreu? Com seu poder. Talvez por se sentir culpado por você, ele tenha escolhido deixar-se desaparecer naturalmente. Danzou suspirou. Tudo bem, ele poderia desempenhar o papel de filho por enquanto. Considere isso uma adoção honorária. Ele deu mais um passo à frente, abraçando Kaguya e acariciando suavemente suas costas, acalmando sua dor. Sentindo que suas emoções haviam se acalmado, Danzou começou a preparar o terreno para o próximo passo. Precisamos manter a cautela. Sinto que Agoromo está observando das sombras. Ele tentou me impedir várias vezes enquanto eu me preparava para libertá-lo. Duvido que ele desista tão facilmente. Agoromo, eu lhe dei tudo, até mesmo metade do meu poder. Por quê? A fúria de Kaguya ressurgiu, seus olhos pálidos flamejando com chakra enquanto as veias saltavam nos cantos. Embora não guardasse mais ressentimento contra Amura, sua mágoa milenar não havia desaparecido. Em vez disso, simplesmente encontraram um novo alvo. Nos braços de Kaguya, Danzou podia sentir claramente a raiva dela, e a forma como o peito dela subia e descia contra o dele. Ele teve que admitir, havia algo ali. Capítulo 179. Danzou permaneceu no palácio, relatando a Kaguya os milênios de mudanças. Foi somente ao cair da noite que ele finalmente conseguiu se libertar de seus braços e ir embora. Passar o dia inteiro em seus braços, receber tapinhas ocasionais na cabeça e olhares afetuosos constantes fez com que Danzou se sentisse profundamente desconfortável. Seria culpa pelos anos de separação? Ou seria porque ambos os filhos haviam morrido ou atraído? Danzou não conseguia se livrar da sensação de que seus instintos maternos estavam transbordando. Em certo momento, ele insinuou sutilmente que era apenas uma fusão da consciência dela com um ser humano, e não verdadeiramente seu filho. Mas Kaguya parecia completamente indiferente a esse fato. Ela nem sequer perguntou sobre a situação de Zetsu Negro, ignorando completamente o assunto. Todas as explicações que Danzou havia preparado ficaram sem uso. Felizmente, seu plano estava progredindo muito mais tranquilamente do que ele havia previsto. Palácio interior, salão principal. Ajoelhada ao lado da mesa repleta de pratos requintados, Ishikawa Naomi percebeu com clareza o estado de espírito de Danzou. Meu senhor, gostaria de jantar enquanto assiste a uma apresentação de dança? Selecionei a dedo as melhores dançarinas para o senhor. Não precisa. Você será suficiente por esta noite. Os olhos de Naomi brilhavam de alegria. Ela havia sido mandada embora sem terminar o que havia terminado na noite anterior, o que a deixou ansiosa. Enquanto servia, ela ajustava deliberadamente a postura, realçando suas curvas sob o tecido transparente do vestido. Sua figura voluptuosa contrastava fortemente com a estrutura mais delicada de Pakura, especialmente quando se ajoelhava, com os quadris fartos acentuados pela posição. Quando se virou para lhe servir a bebida, inclinou-se para frente intencionalmente, oferecendo um vislumbre tentador do que se escondia por baixo. Talvez fosse a sensação persistente de ter sido abraçado por Kaguya o dia todo, mas Danzou se viu mais interessado do que o normal, entregando-se tanto à refeição quanto às atenções habilidosas de Naomi. Se julgada apenas pela aparência, ela talvez não fosse a mais bonita entre as mulheres, mas certamente sabia como agradar um homem. No entanto, por mais habilidosa que fosse, ela sempre permanecia em posição inferior à de Danzou, humilhando-se completamente. Essa submissão a tornava incrivelmente sensível. Até mesmo o olhar de Danzou era suficiente para deixá-la sem fôlego. Antes mesmo de a refeição terminar, ela desabou em seu braço, o corpo tremendo, um rubor intenso espalhando-se por sua pele. O tatame sob ela carregava a prova de seu estado. Um suave toque soou quando Naomi, ainda ofegante, estendeu a mão para um cordão de seda e deu-lhe um leve puxão. Ao som do sino, um grupo de atendentes com vestes translúcidas entrou rapidamente, recolhendo a louça e arrumando o espaço antes de sair em silêncio. Se Danzou não estivesse enganado, aquelas eram as mesmas dançarinas de antes. Meu senhor, gostaria que eles ficassem? Sussurrou Naomi. Não, só você esta noite. Com isso ele a puxou para um abraço. Meu senhor, não conseguirei lidar com isso sozinho. Talvez eu deva usar o jutsu clone das sombras? As mãos inquietas de Danzou fizeram com que ela errasse os selos de mão 2 vezes antes de finalmente conseguir na terceira tentativa. Com um sopro suave, 2 figuras emergiram da fumaça. Pakura e Kurenai Yui, ambas sem roupa alguma, ajoelhadas graciosamente de cada lado dele. A mão de Danzou hesitou por um breve momento antes de apertar a cintura de Naomi, fazendo-a soltar um pequeno suspiro. Embora o clone de Pakura parecesse perfeitamente real, Danzou percebeu de imediato que sua consciência ainda pertencia a Naomi. Kurenai, no entanto, era real de carne e ossos
isso sem qualquer disfarce. Um dos atendentes nunca havia saído da câmara, permanecendo do lado de fora das cortinas quase transparente. Danzou presumiu que se tratava de um dos servos de Naomi, encarregado de auxiliá-la. Mas ele jamais imaginou que fosse Kurenai. A coordenação deles foi impecável. Eles usaram o jutsu de cintilação corporal no instante em que o jutsu clone das sombras foi lançado. Para Danzou, porém, tais truques eram transparentes. Meu senhor, castigue-me se quiser, murmurou Kurenai. Contanto que lhe agrade, não me arrependo de nada. Ah, é? Você ainda tem a audácia de me responder. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Danzou saiu da câmara. Naomi, ainda deitada na cama, se apoiou nos pés e estendeu a mão para o cordão de seda mais uma vez, tocando o sino. 6 atendentes entraram em perfeita sincronia, abrindo silenciosamente as cortinas. A roupa de cama desarrumada, os corpos entrelaçados e os vestígios da noite anterior ficaram expostos. Sem hesitar, os atendentes começaram a trabalhar, alguns amparando Naomi, outros limpando sua pele com panos quentes. Um gemido suave escapou do outro lado da cama quando Kurenai despertou. Ela se sentou abruptamente e imediatamente se ajoelhou. Chega, pare de se ajoelhar, disse Naomi impacientemente. Se você pudesse conceber o filho do Senhor, seria o ideal. Seu tom de voz carregava um traço de irritação. Afinal, ela havia se esforçado tanto na noite anterior, apenas para Kurenai se beneficiar no final. Ainda assim, se Danzou preferia Kurenai, isso significava que ele a visitaria com mais frequência. Isso era pelo menos um pequeno consolo. 2 atendentes ajudaram Kurenai a se deitar delicadamente e colocaram uma almofada sob suas pernas, cuidando dela com atenção. Kurenai permaneceu completamente imóvel, permitindo que a purificassem, mas seus olhos estavam cheios de angústia. Tendo estado na Terra do Vento por mais de 6 meses, ela já havia compreendido há muito tempo a posição de poder de Naomi. Ela tentou escapar várias vezes, todas sem sucesso. Naomi não era apenas influente, mas também extremamente implacável e dominadora. No entanto, a noite passada tinha virado completamente de cabeça para baixo tudo em que Kurenai acreditava. No entanto, no instante em que o olhar de Naomi encontrou o dela, um arrepio percorreu a espinha de Kurenai, e ela rapidamente desviou o olhar. Você está satisfeita consigo mesma? Perguntou Naomi friamente. Não, gaguejou Kurenai. Naomi zombou. Essa mulher talvez não fosse morta imediatamente, mas já havia sofrido punições muito piores. Castiguem todas aquelas velhas bruxas que a ensinaram as artes do quarto. 30 chicotadas para cada uma. Absolutamente inúteis. Após dar a ordem, Naomi voltou seu olhar para Kurenai, com uma expressão de desagrado. Quanto a você, vou deixar passar, já que foi sua primeira vez. Mas é melhor aprender rápido. Se você se envergonhar assim de novo. Um sorriso lento e sinistro se espalhou por seus lábios. Tenho várias maneiras de fazer você se arrepender. Capítulo 180. Dentro do palácio. Não. Por que não? Danzou olhou para Kaguya surpreso. Ainda ontem ela o abraçava com uma ternura maternal. Mas hoje ela estava falando sobre plantar a árvore divina e transformar toda a humanidade em seu alimento. Não se preocupe. As 2 mulheres de ontem à noite podem ficar. Se quiser mais, pode trazer quantas quiser. Mamãe não se importa. Enquanto falava, ela acariciou suavemente o rosto de Danzou num tom brincalhão, mas afetuoso. Danzou sentiu um leve constrangimento, mas logo afastou esses pensamentos desnecessários. Nossa força atual já atingiu o ápice deste mundo. Nem mesmo a Goromo seria capaz de nos derrotar. Não há necessidade disso. Não estou preocupado com a Goromo. Ao perceber a expressão de preocupação no rosto de Kaguya, Danzou imediatamente entendeu do que ela realmente tinha medo. Mas ele estava confiante de que, com sua força, seria mais do que capaz de lidar com a chegada de seres de além das estrelas antes que a história se desenrolasse. Ele pegou na mão dela, tranquilizando-a. Não se preocupe. Mesmo no último instante, estarei ao seu lado e a protegerei, mãe. Os olhos de Kaguya ainda demonstravam hesitação, o que levou Danzou a apertar ainda mais o seu aperto. Eu gosto deste mundo. Não quero vê-lo destruído. Eles se encararam por um longo tempo antes de Kaguya finalmente sorrir suavemente e acariciar o rosto de Danzou mais uma vez. Tudo bem, vou te ouvir. Danzou soltou um suspiro silencioso de alívio. Se Kaguya tivesse insistido em seu caminho, ele não teria tido outra escolha senão selá-la mais uma vez à sua maneira. Mas isso não apenas tornaria inúteis todos os seus esforços para libertá-la, como também arruinaria seus planos de usar Kaguya para localizar o sábio dos 6 caminhos. Nos dias seguintes, Danzou não permaneceu na residência do daimyo. Em vez disso, levou Kaguya para passeios tranquilos pela capital, apreciando as iguarias e a cultura da Terra do Vento. Para alguém que havia permanecido selado por 1000 anos, tudo parecia novo e intrigante. Ela nunca mais falou em aniquilar a humanidade. Acima de uma ilha remota, longe do continente, orbes negras com runas intrincadas gravadas flutuavam lentamente ao redor de Danzou. Chegou a hora. As vestes reais de Kaguya ondulavam apesar da ausência de vento. Ela juntou as mãos. 6 caminhos. Técnica de invocação da linhagem de sangue. O espaço destorceu-se violentamente e uma figura materializou-se diante deles. Voxash! 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 Finalmente, ele aparece. As esferas negras atrás de Danzou dispararam em direção a Otsutsuki Amura, 12 no total. As esferas formavam um círculo giratório gigantesco ao redor de Otsutsuki Agoromo, orbitando como estrelas em miniatura. Seu Tenseigan brilhou. Cada orbe em movimento deixava para trás rastros de runas brilhantes no espaço antes de desaparecer. O espaço ao redor se fechava, selando tudo em seu interior. Essa era uma técnica que Danzou havia desenvolvido especificamente para lidar com esse velho trapaceiro. Ela não só selava o espaço, como também era particularmente eficaz contra entidades espirituais. Você, a mãe? A figura flutuante de pernas cruzadas de Otsutsuki Agoromo finalmente reagiu. Ao ver seu filho outrora mais velho, a expressão de Kaguya escureceu. A dor de ter sido selada e traída voltou a invadir seu coração. Você de novo. O olhar de Agoromo pousou em Danzou, sua expressão se contorcendo em algo indecifrável. Seu rosto se tornou sombrio. As ações de Danzou superaram em muito suas expectativas. Ele não só havia se tornado imensamente poderoso, como também conseguiu libertar Kaguya. E agora, ele havia arrastado a força-alma de Agoromo da Terra Pura. Ele tentou sentir o espaço ao redor, mas sua consciência encontrou apenas o vazio. Nem mesmo a Terra Pura estava ao seu alcance. Eu sou aquele que criou a paz e a ordem. Por que vocês buscam perturbá-las? Uma aura sagrada e imponente emanava dele enquanto o cajado se manifestava em suas mãos. Danzou lançou-lhe um olhar e zombou dele. Paz e ordem.
Parece que passar todos esses anos na Terra Pura te deixou delirante. Ele não tinha intenção de continuar a conversa. Virando-se para Kaguya, disse, prepare o selo. A aura de Danzou atingiu seu ápice, e o poder de Kaguya se intensificou junto com o dele. Embora devorar a Goromo de uma vez fosse uma opção, Danzou havia considerado todas as possibilidades e decidido pela abordagem mais segura. Selá-lo primeiro antes de refinar lentamente sua essência. Mãe, não se engane. A alma dele é antinatural. Ele é um forasteiro. Gritou a Goromo enquanto atirava o cajado em Danzou. Quando o ataque ocorreu, as runas brilharam intensamente e uma esfera gigantesca se manifestou, bloqueando o ataque. Clang! O bastão ricocheteou, retornando à mão de Agoromo. A aura de Kaguya oscilou por um breve momento, mas logo retornou com força. Filho ingrato, aceite seu destino. Mesmo que você ultrapasse o nível dos 6 caminhos, escapar do meu selo meticulosamente projetado em pouco tempo será impossível. No auge de suas energias, Danzou e Kaguya se posicionaram em lados opostos de Agoromo, encurralando-o no meio. Pela primeira vez, um lampejo de pânico cruzou o rosto de Agoromo. Ele reconheceu essa técnica. Foram necessárias 2 forças do nível dos 6 caminhos, com energia em circulação contínua, formando um selo incrivelmente estável. Se ele fosse selado desta vez, talvez não houvesse escapatória. Naquele instante fugaz, um pensamento decisivo passou pela sua mente. Seu Rinnegan brilhou, e a forma antes etérea de sua alma começou a se transformar. 2 sombras menores, semelhantes a crianças, apareceram ao lado dele, fundindo-se com seu Rinnegan enquanto se sobrepunham à sua figura, como 2 projeções espaciais desalinhadas empilhadas uma sobre a outra. Lentamente suas figuras se solidificaram, e a própria alma de Agoromo tornou-se fraca e ilusória, até que finalmente ele desapareceu por completo. Tudo mudou exceto pelo par de Rinnegan que permaneceu no lugar, onde Otsutsuki Agoromo estivera momentos antes. Um velho havia sido substituído por 2 crianças. Capítulo 181. Olhando para Sasuke e Naruto, ambos com um Rinnegan em um dos olhos, eles examinavam atordoados o ambiente ao redor. A expressão de Danzou escureceu. Kaguya se teletransportou para o lado de Danzou. Este é o filho de Agoromo? Não, é filho de outra pessoa. Ele foi sequestrado por Otsutsuki Agoromo, mas o chakra dele parece estranho. Naruto, que até então estava grogue, também notou Kaguya e Danzou não muito longe dali. Ah, você é destruidor de mundos. Naruto, pare de gritar. Eu notei há muito tempo. Prepare-se para lutar. Os dois trocaram olhares hostis, seus chakras transbordando, atingindo um nível avassalador, de super elite. Toma essa, Rasengan da besta com cauda. Espere, gritou Sasuke no exato momento em que o Rasengan laranja surgiu. Bum! O Rasengan da besta com cauda explodiu no espaço de selamento, transformando-se em uma enorme esfera laranja. À medida que a energia dos chakras da explosão se dissipava, um Susanoo roxo os envolveu. Seu idiota, Naruto! Você não percebeu que estamos dentro de um selo? Seu idiota, Sasuke! Eu percebi isso há muito tempo. Não era isso que queríamos, quebrar isso? Agora não é hora de discutir. Estamos selados. O rosto jovem de Sasuke carregava uma expressão séria. Ao observar os dois tomados por hostilidade, ficou claro que haviam sofrido lavagem cerebral. No entanto, cada um deles possuía apenas um Rinnegan. Isso era um recurso valioso. Parecia que aquele velho tinha escapado ileso graças a esse poder. Então, como lidamos com eles? Selamos eles de novo ou matamos eles? A voz fria de Kaguya fez com que os dois pequenos, que observavam o selo com cautela, ficassem repentinamente tensos. O medo começou a se insinuar em seus corações. Danzou ainda estava relutante. Aquele velho conseguiu escapar. Podemos usar a técnica de invocação da linhagem dos 6 caminhos novamente? Kaguya balançou a cabeça. Consigo senti-los vagamente, mas é fraco. Não consigo localizá-los. Agoromo é um homem cauteloso. A mesma técnica não funcionará 2 vezes nele. Diversas figuras apareceram ao redor de Danzou. Meu senhor, Uchiha Mikoto, Uchiha Itachi e Minato Namikaze. Os 2 clones de madeira de Danzou estavam arrastando 2 pessoas. Nós os encontramos. Você pode fazê-los calar a boca? Sasuke. Naruto. Os clones de madeira trouxeram os 4 até a borda do selo. Irmão mais velho, proteja a mãe e vá embora depressa. Você solte minha família. Uchiha Itachi franziu a testa ao olhar para Sasuke e Naruto, que encaravam Danzou com raiva. O objetivo inicial deles era proteger secretamente o mundo ninja, tendo a raiz e Danzou em mente. E agora, apenas alguns meses depois, Sasuke, o ninja qualificado, deve manter a calma em todos os momentos. Irmão mais velho? Sasuke congelou. À medida que os orbes da busca da verdade se transformavam em pulseiras e tornozeleiras, envolvendo seus membros e pescoços, seu chakra e Rinnegan eram suprimidos. Danzou finalmente os libertou, trazendo todos de volta para Konoha. Leve-os de volta primeiro. Eu cuidarei dos problemas internos deles em alguns dias. Após observar todos partirem com seus agradecimentos, Danzou se virou para Kaguya. Você está tentando atrair Agoromo com o Rinnegan? Sim, metade do seu poder vem do Rinnegan. Ele não vai abrir mão disso facilmente. Kaguya olhou para Danzou e balançou a cabeça negativamente. Você provavelmente não conhece seu irmão mais velho tão bem. Ele não agirá a menos que tenha absoluta certeza. Mesmo que isso signifique arriscar perder o Rinnegan. Danzou olhou para Kaguya confuso. Como ela podia saber tanto sobre seu Otsutsuki Agoromo e ainda assim permitir que ele a selasse? Agoromo é mais calculista que seu irmão. Ele também é mais paciente. Mesmo quando as pessoas que ele amava foram escolhidas como sacrifícios para a árvore divina, ele não me pediu para poupá-las. Nem demonstrou qualquer insatisfação com os sacrifícios da árvore divina até o confronto final. Danzou praguejou mentalmente. Droga, ele é mesmo uma raposa velha e astuta. Agora, ele estava ainda mais determinado a matá-lo. Como Kaguya havia previsto, tudo permaneceu calmo. Os 2 pequenos ainda estavam confusos sobre a terra pura, incapazes de explicá-la claramente. Danzou não pretendia esperar mais. Após se preparar no laboratório de Orochimaru, ele começou a extrair o poder do Rinnegan. Parte do poder deles vem do Rinnegan, e parte vem das almas que residem nas profundezas de seus corpos, especificamente, os filhos do sábio dos 6 caminhos. Se não lidarmos com isso, o poder da alma continuará a corroê-los. Embora seu poder aumente, suas almas e personalidade serão assimiladas. Após ouvir as palavras de Danzou, os olhos de Uchiha Itachi se encheram de preocupação. Quando Sasuke soube da morte de seu pai, perdeu o controle imediatamente, tornando-se extremamente radical e cheio de ódio. Ele chegou a dizer,
Papai morreu para proteger Konoha, mas agora que ele está morto, por que eles ainda estão vivos? Felizmente, os orbes da busca da verdade haviam se transformado em pulseiras e tornozeleiras, suprimindo seu poder. Mas isso fez com que o Uchiha Mikoto e o Uchiha Itachi sentissem um medo estranho. Nessa versão, Sasuke nunca passou pelo massacre de seu clã. Seu pai era severo, sua mãe carinhosa, e ele tinha um irmão mais velho que o adorava. Embora gostasse de bancar o descolado, sua personalidade era bastante inocente e romântica. Seja na escola ou dentro do clã Uchiha, ele sempre foi um garotinho muito querido. Não se preocupe, Danzou vai cuidar disso, Minato assegurou ao Uchiha Itachi, olhando atentamente para o laboratório através do vidro. Embora Naruto não tenha demonstrado o mesmo comportamento extremo que Sasuke, depois de passar um tempo com sua filha, ele começou a achar que seu filho parecia um pouco ingênuo demais. Por toda a lógica, o filho dele não deveria ser tão desatento. Ele deve ter sido afetado. Sim, deve ser isso mesmo. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!